Continuamos a nossa aula de marketing imobiliário para vocês, alunos do Interface, por quem eu tenho uma grande admiração, um grande respeito. A maioria são pessoas que trabalham em outras áreas, já saem dos seus trabalhos, vêm para os cursos, vêm estudar, vêm fazer o curso de técnico de transações imobiliárias, procurando um novo rumo aí na sua vida, procurando um novo caminho. A gente está voltando agora com a segunda parte, né? Com a aula 2, tivemos a aula 1, que foi as origens, e nós fomos até a lei da mente, até os conceitos e definições. A partir de agora, a gente vai começar a estudar produtos e serviços. Encerramos com a parte de utilidade, troca, relacionamento, satisfação e mercados, onde a gente viu que mercados eram os locais para onde se levavam as coisas que a gente queria negociar. Nas épocas passadas, mercado ganhou um novo sentido, passou a significar tudo relacionado com a economia e, a partir daí, marketing em inglês, que significa mercado, passou a ser o termo que serve para mostrar todo esse universo de negócios que acontecem em todas as áreas da vida humana. Então, o marketing, na verdade, é a síntese de todos os negócios, de tudo que é realizado na vida humana e que visa o lucro e que visa o retorno financeiro. Então, isso é marketing e é o que a gente está vendo aqui. A gente está vendo marketing específico e destinado para o mercado imobiliário, tem o marketing religioso, tem o marketing político, tem o marketing comercial, ou seja, cada área tem um marketing específico para se trabalhar. Por isso você não pode achar que você vai pegar um marketing de um determinado segmento, comunicação, e trazer o marketing da comunicação para dentro do mercado imobiliário. Algumas coisas podem até funcionar, mas as estratégias terão que ser diferentes. Nessa segunda aula agora, vocês tiveram na primeira aula 4 vídeos, nessa segunda aula vocês também vão ter 4 vídeos, porque é melhor que a gente faça vídeos mais curtos, de 10 minutos, de 12, de 7, do que vídeos longos de meia hora, 1 hora, que realmente fica mais complicado de vocês que já estão cansados, que chega no fim do dia, que vai abrir o computador para ver o vídeo, assistir esse vídeo todo. Assim nós decidimos dividir o vídeo em partes menores, porque assim você tem condições de ir acompanhando com mais facilidade o conteúdo da sua apostila. Não esqueça, a sua apostila é fundamental. Leia a sua apostila, faça os exercícios que a gente está passando, trabalhe os seus temas, porque logo você vai fazer a prova de marketing imobiliário. E com essa prova é que você vai ter a classificação para conseguir o seu diploma no final do curso. Então não brinque. Leia a sua apostila, faça os exercícios, estude, porque na prova vai precisar que você tenha conhecimento e assim possa ser aprovado no curso de técnico de transações imobiliárias, possa receber o seu diploma e possa ter a sua carteira do Cresce exercendo regularmente a profissão de corretor de imóveis. Eu estou com você, meu nome é Tomás de Aquino, sou jornalista, sou corretor de imóveis, sou professor de marketing imobiliário do Grupo Interface e tenho muito prazer em ensinar a vocês. Ensinar para mim é uma missão, ensinar para mim faz parte da minha realização pessoal. Eu sempre digo que é muito bom a gente repassar conhecimentos, a gente aprende mais do que ensina. Então, ensinar a vocês para mim é uma honra, é um privilégio e eu agradeço a Deus por isso. Vamos à nossa segunda aula. Na primeira, como já disse, nós paramos em mercados. A partir dessa segunda aula, nós vamos começar com produtos e serviços. O que é serviço, o que é produto, como a gente trabalha isso, como a gente trabalha aquelas necessidades iniciais que nós vimos lá na primeira aula, onde o comerciante de Edo, e hoje Tóquio, ele fez aquele processo de entender a necessidade do seu cliente. Então, a partir de agora, a gente vai começar a dissecar mais essa questão e assim vamos ter mais condições de aprender mais sobre comércio, mercado, essas coisas todas, para poder aplicar o marketing imobiliário. A ferramenta ela está aí, mas é preciso saber usar. Se você tiver uma boa ferramenta e não souber utilizar, ela não vai servir de nada. Tem uma história que diz que uma empresa chamou um técnico para consertar uma máquina, depois de centenas e centenas de outras pessoas que passaram e não conseguiram consertar essa máquina.
O técnico chegou lá, em 10 minutos resolveu o problema e cobrou uma quantia exageradamente alta. O dono, evidentemente, foi regatear o preço e disse a ele: meu amigo, pelo amor de Deus, você cobrar uma quantia dessa por apenas 10 minutos de serviço? Aí ele disse: eu cobro essa quantia não pelos 10 minutos de serviço, mas pelos 30 anos de experiência e conhecimento que eu adquiri. Essa é a regra. Adquirir experiência e conhecimento faz com que você tenha soluções para os problemas e assim você possa ser valorizado e possa ter um preço justo para o seu trabalho. Então, desejo sucesso a todos vocês e vamos à nossa segunda aula. Começamos a nossa segunda aula tratando do tema serviço. Um serviço é qualquer ato ou desempenho essencialmente intangível que uma parte pode oferecer à outra e que não tem como resultado a propriedade de algo. A execução de um serviço pode estar ou não ligada a um bem. Ou seja, você tem um serviço e ele pode estar ou não ligado a um bem. No caso dos corretores de imóveis, ele oferece um bem, um produto, que é a casa, que é o imóvel, que é o terreno, que é o apartamento. Mas, ao mesmo tempo, ele está prestando um serviço, a intermediação imobiliária, ou seja, ele é um facilitador entre o que quer vender e o que quer comprar. Mas, mesmo assim, ele está realizando um serviço. Esse serviço está vinculado a um bem, que é o produto imobiliário que ele está negociando com o cliente. Então, serviço e produto, eles podem caminhar juntos, mas também podem caminhar separados. Ele não está ligado a um bem. Por exemplo, você consertar uma televisão, ele não está ligado a um bem. Você vai oferecer somente a sua mão de obra para prestar aquele serviço que é também um tipo de serviço. Então, o corretor de imóveis, ele exerce um serviço de intermediação imobiliária. Ele é meio entre o cliente e entre o construtor, ou seja, o proprietário do imóvel e o cliente que deseja o imóvel. O corretor de imóveis é meio nisso, ele é o intermediador, ele é o facilitador da negociação, mas é um prestador de serviço e por isso que ele tem que melhorar a cada dia a sua performance para prestar um serviço de qualidade, porque o mercado hoje é muito exigente. Se ele não prestar um bom serviço, ele não consegue resultados positivos. E daí, ora, para eu prestar um serviço a alguém, para eu oferecer um imóvel a alguém, para eu desejar vender o imóvel, eu vou ter que ter alguém com essa necessidade. Voltamos lá para aquela questão inicial do japonês lá de Edo, onde temos necessidade, desejo e demanda. Ora, nós falamos que as necessidades, elas surgem das insatisfações humanas. Essas insatisfações humanas, elas podem ser físicas, sociais e individuais. Então, ora, se a necessidade surge de uma insatisfação e não de uma insatisfação, então eu tenho que ter um desejo para atender a essa insatisfação. Se eu estou satisfeito, eu não tenho desejo. Se eu estou insatisfeito, eu tenho desejo. E é esse desejo que a gente vai trabalhar para que ele se transforme em demanda. Então, eu tenho a necessidade de ter uma casa para morar. Desde os tempos das cavernas que o homem procurava a sua gruta, a sua toca para se proteger dos animais, dos inimigos, das intempéries do tempo, ou seja, a casa sempre foi um local de abrigo. E todos nós temos isso dentro da gente instintivamente. É o instinto de sobrevivência que faz a gente querer ter a nossa casa própria, a nossa moradia, o nosso conforto, o nosso bem-estar. Então, quando eu necessito uma casa, é apenas uma necessidade. Agora, quando eu especifico essa necessidade, quando eu dou a essa necessidade características determinantes de tipo, localização, modelo, estrutura, eu estou criando um desejo. Percebeu a diferença de necessidade e desejo? Necessidade é querer uma casa. Desejo é querer uma casa com conforto, com segurança, com lazer, numa boa localização, num bairro que seja agradável para mim. Então, esse é o desejo. Ora,
eu tenho a necessidade de ter uma casa, eu tenho o desejo de que essa casa tenha uma boa localização, seja confortável, tenha 2 ou 3 quartos, eu tenho esse desejo. Mas aí, para que esse desejo se transforme em demanda e em negócio, é preciso que eu tenha o poder aquisitivo para adquirir uma casa nesse molde. Então, a partir do momento que eu necessito de moradia e que eu desejo uma casa com especificações claras, por exemplo, no bairro de Boa Viagem, eu estou criando uma demanda, porque eu tenho o dinheiro para comprar. Se eu não tiver o dinheiro para comprar, o mercado não vai ter demanda. Então, essa é a diferença entre necessidade, desejo e demanda. Necessidade, a necessidade de ter uma casa. Desejo, o desejo de ter uma casa em Boa Viagem, com conforto, segurança e lazer. A demanda, quando eu for no banco e ver que tenho o dinheiro suficiente para adquirir aquele bem. Então, a partir daí, eu estou tendo necessidade, desejo e demanda. Isso está na sua apostila, você estuda mais, porque você vai ver a diferença de uma para outra. Como nós falamos, nós estamos vendo produtos e serviços ligados a bens e serviços não ligados a bens. E aí vocês têm os tipos de bens que são oferecidos, os tipos de produtos que são oferecidos, os tipos de serviços que são oferecidos. Você pode ter um bem que é um bem tangível, simples, solteiro. Ora, eu tenho um bem que nenhum serviço acompanha esse bem, nenhum serviço acompanha esse produto. Eu vou no supermercado, eu compro pasta, sabão, sabonete, nenhum serviço vai acompanhar esse produto. Ele é um serviço, ele é um bem solteiro, ele é um produto solteiro, singular, ou seja, não tem acompanhamento. Já um bem tangível, casado, é um bem que vem acompanhado de serviços. Por exemplo, eu tenho uma oferta no supermercado, no Bom Preço, em algum lugar, que me dá um extra para eu poder levar esse bem. Eu passo a ter um serviço acoplado a esse bem. Um limpador de piscinas pode vender o produto para limpar a piscina e pode oferecer gratuitamente a aplicação desse produto. A aplicação desse produto é o serviço, o produto é o bem. E nesse caso, o bem ele está acompanhado de um serviço. Por isso que a gente chama de bem casado, bem acompanhado. E por fim você tem o híbrido, que é quando você tem o bem, onde você tem um prêmio como apelo comercial e você tem também um serviço grátis acompanhando esse bem. No segundo caso, você viu que o bem acompanhado é o produto da piscina, você viu que lá você vai ter a aplicação desse produto e vai ter acompanhando com ele os acessórios necessários para aplicar esse produto. Então, o bem e os acessórios é o bem casado. O bem híbrido é o bem que vem com os acessórios, com o bem e com o serviço também. No caso do produto de piscina, eu tenho um produto de piscina, eu levo a bomba que vai precisar para ingerir, para colocar esse produto dentro da piscina e dou o serviço de graça. Então esse bem passou a ser híbrido. O bem solteiro é ele sozinho, a pasta de sabão. O bem acompanhado é o produto mais alguns prêmios extras, como os equipamentos para colocar o produto. E o bem híbrido é aquele que é acompanhado de mais um serviço, de mais uma instalação. Quando nós vamos para o mercado imobiliário, a gente vê que esse bem tangível casado pode ser a caixa d'água, dando um exemplo agora dentro do mercado imobiliário. Vou ao armazém de construção e compro uma caixa d'água. Eu tenho um bem solteiro, eu tenho um bem singular. Vou em outro armazém e o outro armazém, além da caixa d'água, me dá também a boia para a caixa d'água. Então eu agora passo a ter um bem acompanhado, um bem casado. Eu tenho o bem, a caixa d'água, e tenho a boia dessa caixa d'água, que é o bem casado. Dessa forma, eu já tenho um bem solteiro, acompanhado de uma boia, que é o bem casado. Mas aí em outro armazém, além de eu comprar a caixa d'água e ganhar a boia, o armazém ainda me dá a instalação, ainda manda um técnico lá instalar a boia, instalar a caixa d'água na minha casa. E dessa forma eu passo a ter um bem híbrido. Ficou claro para vocês
A diferença entre o bem solteiro, a caixa d'água, o bem acompanhado, a caixa d'água e a boia, e o bem híbrido, a caixa, a boia e o serviço de instalação. Tá claro isso para vocês? Pronto, então essa parte a gente para aqui e continua daqui a pouquinho, tá bom?